sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo, de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Foi tua presença, foi tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Gabriel. Não tinha como começar hoje esse podcast sem música. Não, Porque Pezão sem impossível. música Não é é pesão. música sem pezão. Não existe. Não é a mesma Não coisa. existe. Inclusive, vocês já estão vendo o nosso convidado por aí. Hoje não tem mistério. Eu só queria dizer que eu conheço ele desde que eu me entendo por gente. Te chamou de velho. Sem querer ofender. Não, porque eu ainda tenho 15 anos. Em cada perna. Só que não. Você parece mais velho do que eu. Sem querer ofender. Traz, se não fosse cômico, mudou. Mas é verdade. Uma ótima maneira de recepcionar ele. É ótimo. Muito bem recepcionado, graças a Deus. Muito bem. Mas hoje estamos aqui com uma figura clássica desta renovação carismática Sim. católica, desta diocese, deste Guaxupé. Então, muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo hoje conosco no Desperta Cash. Donizete Donizete Pezão. É porque tem que falar o apelido, que senão tem gente que não sabe. Primeira coisa, por que Pezão? Teu pé não é grande. Até um certo tempo eu achei que porque era lindão. Mas aí não tem nada a ver. Eu senti que... Eu não sei porque eu tenho esse apelido desde assim, faz muito tempo, desde quando criança. E veio arrastando por aí, Donizete Pezão e Pezão. É desde criança, então? Desde criança. Ah, não foi na igreja que você Não foi na igreja, você foi... Acredito que deve ser tio, tia... É aquele cara que entrava com o pé sujo dentro de casa, sabe? Aquele tempo assim, não é o tempo de vocês, ainda não tínhamos porcelanato. Os mais ricos tinham um vermelhão em casa, um ladrilho, vermelhão. Então a gente pisava com o pé muito, que a gente lavava muito bem os pés. Então quando a gente caminhava por dentro da casa, ficava com o pezão. E por aí, ó, pezão, e pegou o pezão e tamo aí. Entendi. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós queríamos começar conhecendo um pouco da tua história, né? Sabendo... Como começou a tua vida com Deus, né? Desde quando que Deus te chamou a caminhar com Ele, a estar com Ele, a construir uma família nele também, né? A mulher mais linda desse
Brasil é sua esposa digníssima. Aleluia. Quem nos conhece sabe disso. Sim. E quem não conhece, se um dia conhecer, vai saber que é a pura verdade. Conta pra nós, então, quando começou, né, a tua história com Deus, tua caminhada com Deus, principalmente, eu acredito que a tua história é marcada com uma alegria, né? A tua pregação é na alegria, a tua vida é na alegria, e aonde você passa, você deixa essa marca nas pessoas, né? De ser uma pessoa alegre, feliz, de mostrar que quem é de Deus pode ser feliz, né? Mesmo diante dos problemas, das tribulações, das dificuldades. Tudo bem. Então, e pegando esse gancho aí, dessa alegria, né? O Papa Francisco costuma dizer isso, que os problemas são nossos, mas o rosto do cristão é para as pessoas, né? Então, eu procuro viver isso intensamente na minha vida, porque eu nunca perdi por isso. Estou já caminhando há mais de quase 30 anos na renovação carismática. Não tive aquele chamado assim, que poderíamos contar uma história muito bonita. Não, ela foi um chamado assim, pai, buff, sabe? E chegou ali um dia, assim, numa caminhada, né? Hoje eu estou com 53 anos, estou caminhando já há quase 30 na renovação carismática. Sou casado, né? Não gosto de estar falando muito disso, que é a mulher mais linda que se causa algum tipo de sentimento, mas já que você tocou no assunto, Maria Célia, né? Sou o pai da Camila, com 25 anos. E quando eu conheci a renovação carismática, né, foi assim um tempo muito difícil que eu estava passando, porque tinha uma juventude totalmente desregrada e eu já estava aí com 24, 25 anos, né, na época, e estava totalmente o inverso daquilo que é podemos dizer, uma juventude sadia. Eu estava muito doente espiritualmente, eu estava muito doente até fisicamente mesmo, pelo fato de estar vivendo a vida que estava vivendo. E a minha conversão ela foi acontecendo assim, hoje, estando aqui, né, nesse podcast aqui, obrigado pelo convite, eu posso dizer assim que ela foi acontecendo passo a passo, né? E claro que a conversão ela é todo dia, mas tem um tempo assim que tem um impacto maior na nossa vida. E esse tempo, então, assim, eu tive que ter essa trombada mesmo para me acordar, porque se não fosse algo assim, talvez eu não despertaria. Mas foi um chamado, assim, uma conversão tão grande, foi um impacto tão grande com Deus, num lugar tão simples, né, que eu costumo sempre de partilhar isso, que é lá, quando a Pamela ainda, né, tinha lá seus 5,8 kg. Foi ontem. Ela é quase... Hoje ela está com o quê? Uns 15 quilos? Molhada, né? Se estiver bem molhada, ela está quase 15 quilos. Mas foi lá, né, na igreja São Francisco de Assis, lá no bairro Carlone, onde eu tinha um amigo que começou aí no grupo de oração, e a gente era amigo de bagunça mesmo, e a gente bagunçava e tal. E um dia ele falou para mim que estava indo num grupo de oração. Eu falei, negão, né, tem muita liberdade com ele até hoje. Hoje a gente caminha junto no grupo de oração, que é o Idálio. Não sei se você vai estar assistindo aí, Idálio, mas beijo para você. O Idálio, eu falei, mas se o Idálio está indo num lugar desse, eu preciso ir lá ver o que é esse trem, porque não é possível. Ainda falei, negão, você não? Eu falei, não, até lá é legal, né, naquela doçura dele, lá você vai ver, lá é legal. Aí fui no grupo de oração São Francisco de Assis. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uma meia dúzia de velho, eu brinco até hoje, rezando lá. Era o Sr. Chiquito, o Sr. Orivaldo, era a Dona Zélia e o Sr. Aparecido. O pessoal que tinha um banco sentado lá na frente. E eu cheguei lá e o Idálio estava lá também. Eu falei, poxa, mas é aqui que o Idálio veio. Eu estava esperando pelo menos um lugar aqui, né, diferenciado. Porque eu falei, para atrair o negão tem que ser outro. Cheguei e falei, mas é aqui que o cara veio. Eu falei, aí começou a oração e eu fiquei ali, né, de canto.
como quando a gente chega, né? Num lugar assim, totalmente um peixe fora da água. E aí eu fiquei observando aquilo lá e falei, cara, eu preciso dar um jeito de sair daqui, sabe? Eu preciso de uma deixa, eu preciso do momento. E veio na hora, cara. Na hora que eu pensei, veio. Foi a hora que a dona Zélia falou assim, agora vai fechar nossos olhos, né? E você conhece a dona Zélia, né? Mãe da Zelinha, irmã do Zélia, tudo Zélia. Aí cheguei, a dona Zélia falou, agora vai fechar nossos olhos. Eu falei, agora é a hora. A hora que os velhos fechar os olhos, eu vazo para aquela porta. E foi interessante, rapaz, que eu fechei os olhos também e estou lá até hoje. Quase 30 anos, não consegui sair daquele grupo de oração. Não sei o que me segurou lá. Fui muito acolhido para a dona Zélia. Depois eu percebi que ela mentiu muito, mas ela acolheu eu muito bem, porque ela falou, nossa, você é um rapaz muito bonito, olha que moço lindo. E eu pensei que era verdade. Mas esse negócio, pelo menos, tô na mídia, né, velho? Tô bem. E aí a dona Zélia falou assim, passava a mão no meu rosto e falava assim, que menino bonito, que jovem bonito. Jesus te ama. E eu, tá bom, mas eu quero ir embora. E tô lá caminhando nesse grupo de oração até hoje, já quase 30 anos, né? E hoje, se você for lá, você vai falar assim, tem um velho ali rezando, já tô com 53 anos. Inverteu o papel Agora o velho é ele. Mas eu lembro muito do grupo de oração lá, porque a minha mãe frequentava, né? Minha mãe frequentou muito tempo o grupo lá. Foi onde a gente cresceu, eu e os meus irmãos, a gente vivia lá. E eu lembro muito do Donizete, ele era desse jeito, desde que eu me entendo por gente. Então, eu nunca vi ele de outro jeito, nunca vi ele triste. Mas ele é assim desde que eu me entendo por gente. Eu lembro muito do grupo de oração lá. E aí, quando eu vejo que ainda tem, o pessoal ainda permanece nesses grupos, assim, há tanto tempo, que é uma coisa difícil hoje em dia, assim, eu fico muito feliz de ver. Muito mesmo. Mas era muito bom os grupos lá. É, porque é um batismo verdadeiro, né? Autêntico. Aquilo que é de Deus permanece para sempre. Se o que a gente vive é uma verdade, a gente consegue permanecer. Eu acredito que acontece muito hoje, a gente precisa ter esse cuidado de não viver com máscara, não viver uma ilusão, não viver algo fora da realidade. Mas se o que eu vivo com Deus, com a igreja, com os meus irmãos, é uma verdade, eu sou capaz de permanecer. Né? 30 anos. Então, aí até, se Deus quiser, 60. O Padre João, não dá para voltar, né? Porque o mar é Deus e você falando isso, né? Essa máscara a gente precisa pedir para o Espírito Santo tirar ela de nós todos os dias, né? O Evangelho de hoje não fala para nós justamente isso, né? Se for igual ao do mundo, não tem sentido, não é verdade? Sim. Então, essa é uma caminhada muito difícil, assim. A gente está no Ministério da Pregação e ajudo no Ministério de Música também, e assim, fico vendo que é uma batalha constante, porque a pessoa fala assim, não é fácil a gente ir para Deus, não. Eu penso diferente. Eu penso que a coisa mais fácil que tem é você ir para Deus. É muito, muito fácil. Por quê? Ou você tem um impacto aí por uma dificuldade, ou um problema, ou de repente uma curiosidade, né? Você chega lá e aonde a palavra de Deus é semeada, ela não fica sem dar fruto. Porém, o que eu vejo nessa caminhada, nesse tempo difícil, é permanecer. Sim. Permanecer. A permanência em Deus, ela é muito difícil, porque, cara, são muitas propostas, né? A gente vive o carisma do batismo do Espírito Santo, a comunidade vive isso, vocês trabalham, né, esses carismas de Pentecoste, e a gente vê assim que o batismo do Espírito Santo, eu falei assim, eu não fui batizado no Espírito Santo, porque aquele lá não foi batizado, que o batismo é autêntico mesmo, no Espírito Santo, a pessoa não separa de Deus. Separa, cara. Entendeu? Separa. Se não for alimentado? Se não for aquilo ali, não, tem que ser alimentado e assim, é alimento e é briga constante. Briga constante, porque eu falo muito isso, eu falo assim, ó, às vezes eu vou pregar lá
no grupo Santo Antônio, né? E naquele início, seu avô, né? Que era o grande homem que trouxe para nós essa bênção, juntamente com mais algumas pessoas. E eu lembro da experiência, primeira experiência de oração que a gente fez, e aí o Idálio, nós vai fazer a experiência de oração. Não sei o que é não, mas você vai, eu vou também. Né? E vamos lá, e aquela sede buscando chegar lá, nós tivemos aquele momento lindo com o Espírito Santo, e nós ficamos muito frustrados, porque nós não deitou, nós não caiu, nós queríamos cair, sabe? E nós queríamos cair no batismo do Espírito Santo, nós queríamos ter o repouso do Espírito Santo, e não aconteceu, e a gente foi dormir, então eu lembro, na casa de encontro lá tinha as beliches, né? E eu na de baixo e o Idá na de cima, até porque eu estava, né? Sempre fui uma pessoa muito grande e o Idálio na parte de baixo e eu de pendurar. Eu falei, Idálio, nós não caiu, hein, velho? E cadê o negócio? Não aconteceu. Aí o Idálio naquela santidade, se Deus quiser, depois até consegue. Então dá mão. Né? E eu percebi que eu ainda olho nele hoje lá no grupo de oração, falei, negão, nós não caiu, hein? Quem falou que nós não caiu, hein? Nós caiu e nós não percebeu, porque é uma caminhada de quase 30 anos. E aí quando eu estou lá naquele grupo de oração, às vezes vou pregar lá, eu falo, gente, eu não sei onde aqui, nesse altar, aqui, ali naquela frente da igreja Santo Antônio ali, eu sei que aqui tem um túmulo. Aqui jaz Donizete Pezão, não sei como é que escreveram lá, mas um homem velho enterrado ali, que todo dia põe o braço para fora para sair, entendeu? Todo dia ele quer manifestar, ele quer... E aí que é o difícil. Eu me lembro do meu avô nos últimos dias de vida dele, assim, antes dele ir para o hospital, e quando ele foi para o hospital ele já foi inconsciente, já não tinha consciência, sabe? Já estava delirando, já não falava coisa com coisa. E eu me lembro dele sentado na área de fora, assim, depois de quantos anos de renovação carismática? 40 e tantos anos de renovação carismática. E ele, do lado de fora, ele olhava fixamente, assim, que a pupila já estava dilatada, já estava delirando mesmo. E ele dizia assim, eu preciso falar com o João Ribeiro. Eu não posso mais pregar, eu não consigo mais pregar. Eu já não consigo mais pregar. E aí, depois, naquele dia, ele foi para o hospital e não voltou mais, né? E aí eu sempre digo isso, eu falo assim, eu vi o meu avô morrer falando da renovação carismática católica. Falando das coisas que ele fazia na igreja e falando de Deus. Eu dizia, o que precisa para ter essa perseverança de até na hora da morte você estar ali fazendo o que você tem que fazer, né? E eu via isso na vida dele, um exemplo na vida dele, que não precisava de muito. Ele tomou uma decisão e isso passou para ser para sempre, sabe? Era um homem de oração, que rezava todos os dias, que lutava todos os dias, que comungava todos os dias, que buscava o sacramento da confissão, né, que doou mesmo a vida para Deus e para a igreja. E eu falava, quanto mais ele se doava, mais ele permanecia. Né? Eu acredito isso, que a nossa doação diária no serviço, né? O Pezão chegou do serviço, tomou banho e veio correndo aqui gravar com a gente. Então, essa doação diária, eu acredito que isso alimenta a nossa vida na permanência. Nós estamos vivendo um tempo que eu acho que a gente escolhe demais, sabe? A gente é mimizinho demais, sabe? Da conta. Há uns tempos atrás parece que a gente fazia tanta coisa, e isso fez a gente permanecer tanto. Hoje em dia parece que a gente faz menos, a gente escolhe o que a gente quer fazer, a gente escolhe onde a gente quer servir, mas não consegue permanecer naquilo. Né? Então, assim, eu presenciei isso, né? Um homem que morreu falando da igreja e falando de Deus e falando das coisas da renovação carismática. Eu dizia, eu quero ter essa graça de permanecer, de morrer desse jeito, falando desse jeito. Né? Porque é o que a gente começou dizendo, não dá para voltar atrás. Até quero voltar. O homem velho, ele quer sempre voltar, entendeu? É uma resposta, é uma agressão, Sabe aquela hora que o cara te enche de bomba, assim, e você escuta calado, depois, a hora que você chega lá na frente, você tem as respostas prontinhas para ele. Por que eu não falei isso? Por que eu não falei? Porque eu podia ter discutido à altura, né? E você falando do seu avô, eu lembro do Socar, assim, uma experiência de oração, né, pegando um gancho aí que nós somos em Jacuí,
E o Sr. Carlos, né, liderando a gente, nós estávamos no Ministério de Música e era aquela época, a renovação estava assim, mas estava muito, né, estava muito forte na questão de participação. E a gente, eu lembro do Zé Cláudio, nesse dia, não esqueço até hoje, ainda falei para o Zé Cláudio ainda. O Zé Cláudio também né, quando era do seu pai, do seu avô. Aí eu falei para o Zé Cláudio, fez uma pregação, e a gente dava muito risada, né, que era tudo jovem, no Ministério de Música, estava em 8 e a gente dava risada das... o Zé Cláudio falou assim, que um cachorro passou correndo, não esqueço disso, e de repente ele foi passando nas casas e foi cachorro atrás. Começou e ele latindo, e cachorro latindo, e aquele barulho, e de repente tinha 100 cachorros correndo, né? Só que, de repente, começou os cachorros a parar de correr. E só o primeiro que passou correndo continuou. Aí o Zé Cláudio fez uma pergunta. Uma pregação depois do almoço, um sábado, você imagina. Que sono. E o Zé Cláudio falou assim, vocês sabem por quê? Não. Só ele viu a lebre. Eu e todo mundo um pro outro. Ninguém entendeu, sabe? E aí depois que eu fui entender por que só eu... O cachorro que viu atrás do que ele estava correndo, ele não parou. Só que os outros foram no barulho dele. Você entendeu? Aí que eu entendi. Então, como que é? Comunidade desperta. Vocês estão liderando, vocês vão ver que no barulho vai vir muita gente correndo atrás. Por causa do barulho. Né? Por causa dos encontros. Por causa de um membro da comunidade. Só que aquele que tirar os olhos de Jesus, ele vai parar. Ele vai ficar pelo caminho. Né? Então aí eu entendi o Zé Cláudio, aí até hoje eu falo, Zé Cláudio, que sabedoria, e eu fui tão burro que eu fui entender isso só depois de muito tempo. Né? Só depois de muito tempo que eu fui entender, porque o cachorro que permaneceu correndo, ele sabia que ali na frente tinha uma lebre. Ele não estava enxergando ela, mas ele sabia que ela passou ali, porque ele começou lá atrás, e os que foram no barulho do cachorro, eles foram ficando. Por quê? Ué, esse cachorro está louco, está correndo atrás do quê? E foi ficando. Então, as pessoas que entram na igreja pelo barulho, pelo padre, pelo movimento, pela música, eu sou chamado, você toca muito bem, você podia tocar conosco. Vixe, nossa, né? Só que quando ele começa, se ele tirar os olhos do centro, aquele que é o Cristo, ele vai ficar para trás. E muitos foram ficando. Muitos no grupo de oração entraram na época época do padre Marcelo Rossi, quando erguei as mãos e dai glória. Quer dizer, você ia no grupo de oração, você levantava o braço, fazia o louvor, depois você não abaixava. Tanta gente que tinha no banco, né? Dava para fazer para você baixar o braço, não é verdade? As noites carismáticas. As noites carismáticas, os retiros de carnaval, os rembanhão, era algo assim, e aquilo entusiasmava muito, porque nós somos assim. Nós somos assim. Como é que estava lá o casamento, Gabriel? Sábado? Vixe, cara, mas tinha gente, tava bom demais da conta. Tinha uma música lá, nós dançou e tal. Tinha muita gente, entendeu? Tinha muita gente, então a gente tá nessa assim. Ah, como que tá a comunidade lá? A comunidade tá bombando, cara, tá com 250 membros, tá, né? Não. Calma. Você tá entendendo? Aí todo mundo, 250, eu vou para lá também, cara. Eu vou para lá, né? Aí vem, faz um encontro, vai pelo barulho. Quando ele chega que é o cotidiano, é o dia a dia, se doar mesmo, aí as pessoas vão falar assim, peraí, isso aqui não é para mim. Os discípulos falaram isso, Senhor, mas são palavras muito difíceis. O senhor está sendo duro, hein? O senhor pegou pesado, não é mesmo, Gabriel? Rafael, Daniel. Gabriel. Tá dentro dos arcanjos, querubins. É um arcanjo. Um vai dar. Vai, tá aí. Mas percebe que ele falou, Senhor, o senhor está sendo muito duro. Jesus falou, suave. Se vocês quiserem ir, aproveita o frete, né? Ficou mais barato. Falou, vai, porque é justamente. Então, é um desprendimento, assim, que não é fácil, cara. Não é fácil. Então, aquele que vai pelo barulho, a hora que acaba o barulho, acaba o movimento,
né? Por que nós fazíamos retiro de carnaval para 600 jovens e tinha meia dúzia de jovens nos grupos de oração? Iam pelo barulho. Deus fazia, a mesma graça acontecia no que estava lá, desde o primeiro até a hora, a mesma graça acontecia. Agora, aqueles que permaneciam, João, né, capítulo 15, amo demais essa palavra, porque ali sete versículos, 8 vezes a palavra dizendo assim: permanecei no meu amor, eu permanecerei em vós. Permaneça em mim, permaneça no meu amor, permaneça. São 8 versículos, né? Dentro de 7 versículos, dentro de 7 versículos, você pode ler lá, tem 8 vezes a palavra permanecer. Insistindo por quê? Porque ali ele fala de poda, se não der fruto vai ser jogado fora. Você entendeu? Quer dizer, a poda, ela é complicada na nossa vida. Quantas podas eu já não tive? Você já não teve? Nós já tivemos. Né? E a poda sangra. Sangra. Você chega aí, Outro dia eu estava na casa do sogro da minha filha. Falei para ele, mas por que assim, quando na época tem um tempo aí da uva aí que, cara, dá uva demais um parreirá que ele tem lá no quintal dele, coisa pequena. Eu falei assim, não, o segredo da uva é podar. Eu falei, a poda no tempo certo. Você podou ela nesse tempo, esse galho aqui vai abrir tantos galhos e vai dar os cachos. E a hora que você poda, qualquer ramo que você podar eles, vai sangrar. A seiva vai sair ali, a água vai sair, você vai ver que doeu na planta. Só que é por isso que ela vai dar fruto. Então a palavra de Deus fala dessa permanência, né? Porque nós não queremos ser podados, nós queremos estar bonito, não é verdade? Você passa num lugar aí, numa horta, por exemplo, você vê o cara podando, os caras é louco, tá? Pega a couve, né? Eu sou da roça, e é muito isso, você depena o pé de couve, mas está acabando o pé de couve, não vai dar folha que presta. Entendeu? Então, esse permanecer que ele é muito difícil, porque tem poda. E a hora que poda, porque enquanto eu estou bonito, frondoso, como diz lá na roça, lá no Parque Municipal, onde eu moro, quando você está frondoso, então você tem ali uma aparência muito bonita. Só que Deus fala assim, não, você pode dar ao ser, porque esse não vai dar fruto que presta, não. Tem só boniteza aí. Né? Só boniteza que eu estou vendo. Eu não estou vendo nada que vai dar fruto. Então, essa poda, você que está acompanhando esse podcast agora, aqui na câmera 1, na câmera 2, na 2 e na 1, eu vou contar uma história para você. Gente da roça. Lá vem a história. Eu estou falando com esse jovem aqui, e vocês não sabem o que é isso, mas eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui levar almoço para o meu pai na roça, e o meu pai estava, ele e meu irmão, a turma, desbrotando café. Sabe o que é isso? Vou explicar para você. Desbrotando, estou tirando o broto, né? Desbrotando café. Até onde eles estavam trabalhando, só tinha 2 varas, assim, de café para cima. E dali para frente estava aquele pezão fechado. Você que é lá de Muzambique, meu amigo, você deve saber o que eu estou falando. Aqueles pezão de café bonito, assim. Aí eu falei assim, ué, mas você está acabando com o pé de café, ué? Meu pai falou assim, não, se não desbrotar, não dá café o ano que vem. Eu falei, mas o café está bonito lá, está verdinho, parecendo um pé de repolho. Não adianta nada, porque ele vai ficar só bonito. O que ele precisa, que é o café, ninguém quer café para fazer sobra. Você quer café para quê? Quer café para dar fruto, que é o pé de café para dar um fruto. Vender e dar dinheiro depois. Não é verdade? Justamente aí. Então, de que vale um pé de café que não dá café? Ele vai ser podado e jogado no fogo. É assim que acontece a palavra de Deus. Então, o desbrota, a poda, ela tem que acontecer. Na hora é feio. A planta fica muito feia. Né? Aparentemente ela está destruída, mas de repente, o que ele disse? Ele falou assim, ó, esses brotos que você está vendo aqui, todo o adubo que for jogado aqui, todo fertilizante que for aqui, todo qualquer tipo de adubo que vier, esses brotos também vão sugar eles, quer dizer, não vai ter fruto. Então a poda ela é necessária na nossa vida, mas eu não quero ser podado, porque a poda dói.
E é necessária, né? Dói, mas é necessária. E é algo que eu vejo muito no seu ministério também, né? Nos vários ministérios que você exerce. Exerce. Dentro da igreja. Exerce é boa. Mas quero trazer com o que o Papa Francisco diz, porque o Papa Francisco trouxe muito, desde o começo do seu pontificado, essa questão da alegria. Né? A gente não vê o Papa Francisco triste. Ele está doente, ele passa por cirurgia, ele anda de cadeira de roda, ele não tem um pulmão direito, mas sempre quando ele atende alguém, quando ele fala com alguém, quando ele faz uma catequese, ele está sempre bem-humorado, feliz, alegre. E ele traz isso dentro das suas catequeses, né? De viver esta alegria do Evangelho, essa alegria do amor, essa alegria de ser família, essa alegria de ser igreja. E isso é muito presente dentro do seu ministério, né? Você aprendeu isso, você sempre foi assim. Como que você consegue carregar esses pesos, as podas, as dificuldades, sendo feliz, sendo alegre e vivendo essa autenticidade mesmo, dessa alegria do Evangelho, dessa alegria de ser de Deus, que o Papa tanto nos diz, tanto nos fala que nós precisamos ter? Nós temos uma missão. Nós aprendemos isso, desde a nossa catequese e depois, quando um adulto, e você vai amadurecendo, entendemos assim, eu tenho uma missão. Quando eu estava seguindo um caminho errado, né, na verdade eu estava andando por um caminho que eu achava que era certo, eu era um cara que onde eu chegava, o pezão chegou. Você entendeu? Vamos beber, vamos bagunçar, vamos zoar, vamos sorrir, vamos festar, porque morrer nós vai mesmo. Né? Um dia vai. E essa era justamente o discurso. Tem umas outras questões levantadas que não vem ao caso, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas eu tenho que aproveitar. E aí eu tinha essa marca registrada porque de onde eu estava tinha bagunça mesmo. E quando eu mudei, né, comecei a caminhar, eu percebi assim, não, isso não precisa sair de mim. O que eu preciso é de poda. Entendeu? Voltando à questão da poda. O que eu preciso é ser podado em algumas situações. Né? Muitos entendem, muitos não entendem. Né? Assim, tem pessoas que eu vou pregar às vezes e eu faço uma pregação assim, eu vejo que algumas pessoas não se identificou com a minha pregação, mas eu sempre conto, se tiver 10, se 6, eu vou continuar, porque a maioria, entendeu? E a maioria, então, alcançou, a palavra alcançou a minha brincadeira, meu jeito de ser. Né? Eu sou muito transparente, né? Como eu sou aqui, eu sou lá fora, eu sou no meu trabalho, eu sou na minha casa. O jeito que eu brinco com as pessoas na rua, eu brinco lá em casa com a minha esposa, brinco com o meu sobrinho, brinco com a minha filha. Muitas pessoas não entendem isso, né? E às vezes quer até assim, né? Chamar a atenção, tá bom, você tá certo, mas eu vou ficar de jeito mesmo. Porque até hoje, entendeu? Continua assim. Até hoje, se eu fizer um levantamento, uma estatística, quer dizer, eu não perdi com isso. Foi muito poucas perdas, muito ganho. Quer dizer, eu não tenho essa essência de buscar essa alegria de viver, porque o mundo está muito triste, cara. Né? As pessoas estão deprimidas. E aí eu vejo assim que Deus precisa de pessoas que confiam, que acreditam, que mesmo aí diante da dificuldade aí, até outro dia eu falei assim, agora eu tenho mais um ministério. O ministério meu agora é alegrar velório. Conduzir orações e velório. Já tem uns 3 ou 4 velórios que eu falei, então vamos. Eu falei assim, ó, Donizete, ele gostava tanto do grupo de oração, ele gostava das músicas, do jeito que você falou, então nós vamos fazer do jeito que nós fazíamos no grupo de oração. Né? Do jeito que nós fazíamos no grupo de oração, nós vamos fazer. Porque a pastoral da esperança é diferente. Da esperança. Acho que mais uma pastoral da lambança do que da esperança.
Mas assim, é uma lambança que eu posso dizer, assim, porque traz uma esperança. Eu cheguei mesmo outro dia no velório, né? E tava conversando assim. Eu falei, gente, aí conversando, tinha uma meia dúzia de pessoas lá no velório, já era 2h da manhã. E eu falei assim, por que você está aqui até 1h10 com esse frio? Larga o homem aí, gente, vai embora. Você só ficou aqui de vergonha de deixar o defunto sozinho. Foi ou não foi? Aí uns falou que é mesmo, você entendeu? Falei, porque eu já falei isso, é claro que vocês vão morrer primeiro que eu, mas se eu chegar morrer primeiro que vocês, deixa lá, amanhã abre o velório, quem quiser ir vai, mas não passa a noite não sofre desse jeito não. E aí a gente foi conversando, partilhando a palavra de Deus e dando um pouco de esperança, né? O que você vai falar para a pessoa? Ah, então você fica quieto. Não, mas ela já sabe. Eu cheguei no velório outro dia a mãe da Maria Amélia, já é o 4º filho que ela sepulta, né? Aí eu peguei e falei, o que eu vou falar para essa mulher? E eu vou muito na casa dela e assim, ela gosta demais de mim, e eu gosto muito dela, porque ela faz muito bolo gostoso lá, então eu vou lá comer o bolo dela. Aí eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa mulher? Aí eu cheguei lá, olhei no olho dela e falei, mãe, eu tô com medo da senhora jogar a terra em mim também, porque eu vou falar, hein? Já é o 4º. Ela pegou, começou a dar risada, me abraçou, nós choramos junto, mas enfim, e a partir dali, eu quebrei aquele julgo que estava ali, nós conversamos. Tenso, né? Eu vi que ela estava sofrendo, fui na casa dela depois, brincamos, tudo, mas, e depois, no final, Dona Zete, reza para mim, vamos rezar agora. Tá? Reza agora já. Não, põe eu nas minhas orações na hora que você for rezar. Não, então vamos rezar agora para a senhora. Nós já brincamos, damos risada, agora a gente reza, porque esse é o chamado que nós temos. Nós estamos num tempo comum agora, né? Foi 2 domingos ou 3 atrás, apagou-se o Ciro Pascal. Qual que é a mensagem de apagar o Ciro Pascal? O Ciro se apaga agora e nós vamos levar o quê? A luz do Espírito Santo para onde nós somos. Não é fácil, cara, mas nós vamos caminhando nesse viés aí. Eu queria saber, só para quem é católico raiz, um momento de católico raiz agora. A gente vai deixar os Nutella loucos. Peraí. O Jujuba, o Jujuba e os Nutella. Católico raiz. Católico Se você Jujuba. não conhece... Você é um Jujuba. Vai se converter, seu herege. Você não conhece essas, não é católico decente. O povo 90% de no Deus, caminho. o Eu deserto amo. andava. O Padre Olavo vai aparecer aqui, senhor. Mas coloca pra nós, diz pra nós, lá quando você começou no ministério, quando você aprendeu a tocar, cantar, que música vocês tocavam e cantavam? Rapaz, não mudou muita coisa, não. Hoje... Foi a tua presença, não era da tua época, não. Você sabe Essa é que... recentíssima. Você sabe que, se você for analisar outra coisa, que a gente vê assim, por exemplo, você pega uma música, estourou aí uma música hoje, um cantor que apareceu na mídia aí, e todo mundo canta e toca em todo lugar. De repente, passa aquela música e vem outra. Mas aquelas canções antigas, você vê que aquilo não sai. Evidências, né? Companhia Limitada. Você vê que aquilo ali hino. Aquilo ali o cara vai lá e canta o universitário hoje, mas passou um pouquinho, ele tá lá, né? Tá lá. Do que me adianta viver na cidade? Quer dizer, não vai. E se a gente for observar dentro do âmbito religioso também, você entendeu? Tem os hinos, né? Você tá lá. Eu falo isso muito pro pessoal, às vezes, na missa, né? Às vezes a gente vai cantar na missa, e aí, fala assim, tem uma música bonita de comunhão. Eu falei, legal, bonita. Bonita. Aí a gente ensaia, afinados, né? E não é o meu caso Nem afinado, sei. né? Talvez Mas não. ensaia, chega lá, canta muito bonito, e aí a pessoa sai e fala assim, nossa, mas eles cantaram tão lindo. Isso é um perigo, gente. E eles cantaram tão lindo. Você tá lá para cantar lindo, nós estamos lá para cantar junto. Aí você chega lá e fala assim, ó,
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Nossa, é até bonito que a igreja canta tudinho. É. E a tua bondade infinita me perdoar. Não é assim? Porque isso vai ficar para sempre. Vai mesmo. Porque são canções, né? Chega dia de Pentecostes, nós canta lá assim, Sassa que só queima, que não se apaga, foi na tua igreja, viemos te adorar. Aí, tá, mas nós já estamos esquecendo dessa música. Então, mas você pega lá, eu navegarei, né, no oceano do Espírito. Então, a gente percebe que foram, é a raiz. Quando fala que é raiz, é porque tem raiz. Você entendeu? Tem raiz. Então, às vezes, quantas vezes a gente não percebe que as coisas estão muito, muito supérfluas, estão muito na superfície, não está profundo. E aquilo que não é profundo, passa. Então, se a nossa fé for essa fé, é por isso que fala lá, né? Vou navegar nas ondas deste mar. Por quê? Nossa, águas essa... profundas, não é verdade? Não é verdade? Como pássaro. Essa aí é outra. Essa, depois você fala que eu que sou velha, né? Pequeno pássaro. Uma que eu amo muito é a Barca. Pra mim, você pode cantar a Barca qualquer hora do dia, eu vou ficar ouvindo. A Barca é Você entendeu? maravilhosa. Pelos prados e Campinas também. Você pega uma... Você vai num velório, chega lá, você canta na igreja, canta a música, você chega lá, pelos prados e Campinas, Todo né? mundo Não é verdade? Você chega num grupo de oração, canta uma música de novo, pelos prados. Você vai no aniversário, ou você é da igreja, pelos prados, e o pessoal canta. Você entendeu? Renova-me também, você tocar qualquer não é pessoa verdade? canta. Você chega lá, o pessoal fala assim, não, beleza, pelos prados e Campinas, aí já tem um batendo o pé, não, nem que for gemendo a pessoa acompanha, porque... Deixa a luz do céu entrar. Aí, agora quando você pega uma canção, aí você pega uma canção nova, quer dizer, eu falo para os meninos, ministra a canção, você entendeu? Ministra a canção. E aí, outro dia, já faz tempo agora, foi antes da pandemia, eu fui numa formação para o Ministério de Música, né, no Ministério das Artes, e eu fiz uma pregação, e nessa pregação, por exemplo, eu falava muito disso, porque o que a gente faz? Por exemplo, eu já estou, né, nunca prestei para cantar, nunca tive garganta para cantar, mas sempre fui teimoso para cantar. Então, aí eu vou lá cantar falo, ó, vou cantar então, em nome do Pai, em nome do Filho, pega um tom aí, a Assembleia canta junto. Mas eu chego lá e falo assim, não, eu não toco, meu tom dessa música é Ré maior, em nome do Pai, e aquilo arrebenta, cara, você entendeu? E você olha lá na Assembleia, os outros com a veia do pescoço estourando, faz discernimento. As velhas sem ar. Você não amor ao próximo, não é verdade? É porque não adianta. Porque a música não é pra gente, né? É pro outro. É pro É outro. pra oração, é pro momento. Agora, se eu tô fazendo Um show. uma apresentação, um show, aí eu vou lá para ver hoje, que o Gabriel hoje vai fazer um show maravilhoso, ele tem um repertório lindo. O Gabriel vai fazer um show. Mas agora eu vou cantar lá na missa, aí eu escutei uma música lá da Polônia, que foi traduzida em mineirês, aí eu falo assim, que música linda, cara. Eu tô sozinho lá em casa escutando aquela música, eu choro, cara, eu fico arrepiado, aquela música é muito linda, aquela canção falou tudo da minha vida. Aí eu levo ela lá e quero cantar na hora da comunhão. Eu quero cantar na hora que a Assembleia precisa de ajudar e chega lá e fica todo mundo assim. Olhando pra tua cara, né? Olhando pra você. E você tá lá se esbaldando, se morrendo no Espírito Santo, de tão profunda que é a canção, e as pessoas estão lá, que acaba mesmo, para nós cantar, não é verdade? E não é verdade? Por que quando a liturgia, né, a música litúrgica, você pega uma música litúrgica para cantar, lindo, maravilhoso, bem ensaiado, fica muito lindo, mas depois que você para aí, depois vamos cantar uma, né? Tu te abeiraste da praia. Você não precisa fazer mais nada, só vocês vão escutando só a Assembleia. Né? Você levou as pessoas a rezar. Não é verdade? É verdade. Agora,
igual você falou, fala da raiz. É porque é raiz, né? É claro que as músicas novas, música maravilhosa, mas a gente percebe que ela vai passando. A gente aprende uma, aprende outra, mas no final, qual que vai sobressair lá no fundo mesmo é as canções que nós cantávamos, porque elas foram rezadas, foram vividas no nosso tempo, nós passamos um momento, qualquer dia nós passamos por aquela canção, foi no aniversário, foi numa morte do um ente querido, então essas canções que eu ia dizer isso, eu lembro do velório do meu avô, o pessoal entrou cantando, foi animação de velório, o velório foi animadíssimo, era o velório, e o povo levou rosa, e o povo cantou, virou um grupo de oração também. Graças a Deus, pode fazer grupo de oração do meu dela aí. Eu vou fazer, pode deixar, eu vou lembrar disso. Só que não vai ser 7 dias não, né? Não, pelo amor de Deus. O Padre Jonas, só ele 7 dias. 7 dias a gente enterra antes. Tá ótimo. A gente te enterra antes, pelo amor de Deus. Mas eu lembro direitinho do povo cantando. Então minha alma canta-te, Senhor. Nossa, essa é das antigas também. Quão grande... Eu nunca mais esqueci dessa música. Nunca mais. A gente tem... E nós temos uma missão tão... por exemplo, hoje... A nossa missão, nós vivemos num mundo que é até quando você produz, né? E outro dia eu fui, por exemplo, no velório de João Ribeiro. Sou João Ribeiro que você comentou, eu me lembrei disso agora. Cara, eu lembro de um roteiro, o Sr. João Ribeiro, presta atenção, você que está acompanhando esse podcast. O João Ribeiro fez um roteiro da morte dele. Você entendeu? Ele colocou música de entrada, intervalo, leitura da palavra do Salmo, música, leitura do Salmo, leitura da palavra, Salmo. Ele fez um roteiro. Quando nós chegamos lá, aí acho que a filha, não sei se é filha, sobrinha dele, não sei, falou assim, ó, o pai queria que cantasse no velório dele. Eu falei, nós tá aqui, ué, para cantar. E eu já estava com o violão lá no carro, falei, eu vou lá buscar o violão agora. Você quer canto o quê? Eu falei, não, ele pôs isso aqui, ó, entendeu? Ele tinha, cara, um roteiro de velório, sabe? Ele escreveu as músicas, a leitura, e foram feitas aquelas leituras, e nós fomos cantando, e eu fui percebendo, assim, que, cara, o que é ser de Deus daquele tanto? Eu falei, Senhor, me dá essa graça, é isso que eu quero. Mas eu quero fácil, e fácil não vem as coisas. Aquilo lá foi uma caminhada. O Sr. João Ribeiro, quantas pessoas que hoje estão no grupo de oração, outro dia ainda falava isso, no encontro, quantas pessoas passaram, entram no grupo de oração, nem sabem quem foi o João Ribeiro, o Sr. Carlos, você entendeu? Tinha um outro, o Geraldo também, né? Nem gente da renovação não tinha, da igreja não tinha só um pouco de gente lá, dos parentes. E eu pensei assim, ó, na morte de um homem desse, isso aqui tinha que estar cheio, cara. Isso aqui tinha que estar estourando de gente da igreja aqui. Você entendeu? Quer dizer, você tem uma missão. Essa missão tua, ela vai terminar a hora que o coração parar mesmo de bater. E não espere que vai ser, eu fui missionário, não. Você entendeu? Aí quando eu fui no velório do Sr. João, fui no velório do Geraldo, fui no velório do Sr. Carlos, e eu fui percebendo assim, essas pessoas, outro dia a Terezinha, né, a mãe do Luque, mulher intercessora que rezou tanto, teve à frente do grupo de oração, muita gente nem ficou sabendo, sabe? Porque um dia você vai, né, você vai passar, chama o Gabriel para pregar lá do Desperta, chama o Gabriel, a agenda do Gabriel tá cheia, você entendeu? Só que vai chegando um tempo que nós vamos parando de produzir. E aí, se nós estiver só nesse embalo aí, nessa vibe aí do chamado, né, nós vamos ficar para trás. Então, lá do Zé Cláudio falou assim, ele não viu a lebre. Ele não viu a lebre, por isso que ele parou de correr. Que limita todo mundo. Se eu tirar os olhos é porque eu era assim, então eu voltei para cá. Oh, Deus. Mas eu percebo assim, se nós tirar os olhos do Cristo, cara, nós vai acontecer isso, nós não vai ver. Por quê? Eu fui correndo porque você passou correndo perto de mim. Cara, passou correndo para ir lá pro Desperta. Né?
Corta aí pra nós começar de novo. Eu tô passando mal. Um momento de... Entendeu? A gente vai trazer ele aqui de novo só pra ele imitar as pessoas. Ele vai ser e só eu de falo pra você, imitação. ó, o cara que viu a lebre, o Zé Cláudio, cara. O Zé Cláudio e a Carmen, né? Abraço pra vocês. Já falei isso pra eles, já declarei meu amor pelo Zé Cláudio e pela Carmen. Principalmente pelo bolo de fubá que ela faz. Mas, cara, que pessoa que viu a lebre, sabe? Eles são da equipe de formação, eles saem a semana inteira, cara, para dar formação para 2 pregadores, para 3 pregadores, entendeu? Escola Paulo Apóstolo, as pessoas, nós estamos vivendo esse tempo depois de pandemia aí, as pessoas esfriaram muito, perderam o gosto, perderam a vontade de caminhar, 2, 3, eles estão lá na formação, eles vão para fora, buscam conteúdo, compram livro e compram para dar, quer dizer, eu fico olhando e falo assim, eu quero isso aí, cara. Eu quero, sabe? É isso que eu quero aí. É a perseverança daquele. Perseverar, né? Eu fico olhando aquela caminhada do Zé Cláudio, da Carmen, é um exemplo a mim. E fico olhando lá e falo assim, cara, ó, porque eu quero pregar, dar formação para 200, 300 pessoas, né? Eu quero ir pregar assim, nossa, que delícia, quando você vai pregar, tem 100 pessoas vendo você pregar, né? Aí você chega para pregar lá no grupo de oração num dia frio igual hoje, assim, que vai só 10 velhinhos, aí 5 constipou, 2 tá com dor nas arcas, foi só 2, você chega lá, você tem que pregar. Como é que é a tua pregação, Gabriel, diante dessa realidade? Como é que é a tua pregação diante de um público de 500 pessoas? Ela tem que ser com o mesmo amor, cara, com o mesmo carinho. Ela tem que ser uma pregação que vai, porque é aqueles que estão ali, aqueles que estão precisando. Isso é missão, isso é ministério. Né? Ministério. E o tempo de pandemia esfriou as pessoas. Né? Eu estava vendo uma reportagem outro dia de um pesquisador de comportamento humano, ele dizia isso, ó, a pandemia estava, né, assim, nós estamos saindo daquele período mais pesado lá da pandemia, ele falava assim, ó, esse tempo que nós vamos viver agora vai ser um tempo de esfriamento. Falou, muitas pessoas vão esfriar na fé, e ele não é um homem de igreja, não. Ele estuda o comportamento humano e foi dando as dicas, né? Aumentará o consumo de álcool, de drogas, aumentará número de separações, de família destruída, de pessoas que vão deixar a sua dignidade para entrar no mundo desenfreado, porque aquele beijo falou assim, nossa, eu quase morri e não fiz isso. Você entendeu? Eu quase morri, quer dizer, preocupado com o quê? Não com a vida eterna, né? Mas preocupado em morrer antes de ter feito tal coisa. Então, a gente sente que as pessoas estão passando por esse período, né? Então, você vai às missas, não é o mesmo número de pessoas, o grupo de oração não é menos, como os grupos de jovem. Grupo de jovem, cara, quantos grupos de jovem tem em Guaxupé hoje? Né? Quantos? Fala para mim quantos tem. Então, eu vejo o resgate lá, duras penas, estão lá firmes, falou, Senhor, né? Coloca mesmo no coração desses meninos a graça do Teu Espírito Santo, porque, entendeu? Fui outro dia no seminário, eu trabalho com elétrica e fui lá até a pedido de convite do padre Juliano. Cara, tem 3 vocacionados no seminário. Né? Se nós formos pela estimativa aí de números, de percentual, de cada 100%, 60% não segue adiante. Quer dizer, nós estamos com um seminarista e meio lá só, pode ser padre. Você entendeu? Por quê? Porque não quer, cara. Né? Os jovens não querem. Houve um Se pegarmos grande, alguns anos atrás, nós não estamos dizendo de 20 anos atrás, estamos dizendo de 4, 5 anos atrás, eram 20, turmas de 20, 15 vocacionados. Né? Entendeu? E assim, o que a gente vê? A gente vê que vocês que estão com esse trabalho, que é o público-alvo, é a juventude, vocês têm que pegar, cara, tem que pegar firme, tem que agarrar, tem que rezar, tem que pedir para o Espírito Santo, assim,
dar discernimento para vocês, porque a proposta, vem muita proposta boa, não é ruim não, proposta boa, você entendeu? Mas eu vejo assim, outro dia eu brincava com o irmão, falou, irmão, você dizia que se um dia você fosse autônomo, se tivesse a oportunidade de sair dessa escravidão do registro, você ia dedicar mais a Deus. Agora hoje você não pode ir porque você não pode fechar a tua loja, você não pode fechar teu estabelecimento para ir, porque vai alguém lá depois da hora que não pode. Quer dizer, muitas coisas. E não é errado, não. Entendeu? Quem que vai pagar as contas do cara? Quem que vai... Não é errado, mas a gente vê, se a gente não tomar cuidado, os valores vão inverter na nossa vida. Né? É isso que hoje que é a proposta, é inverter os valores. Não é verdade? Aquilo que é o certo, aquilo que eu preciso de crer, vem o outro falando, não, mas as coisas não é assim. Dentro da nossa religião, dentro da nossa caminhada, dentro da igreja, dentro da minha condição de casado, de pai. Mas as coisas não é assim. Eu falei, não, é assim, entendeu? Eu aprendi assim, aí. E assim me fez bem. Agora, o que nós vemos hoje é muitas propostas, né? Mas sem compromissos, né? Sem ter compromisso, sem ter esse desprender, que a caminhada nossa, se não desprender, cara, de muitas coisas, a gente não consegue ir para frente, não. É o homem velho que você deixava, né? Que você falava. A cada dia fazer morrer aquela pessoa. Exatamente. Né? A cada dia fazer morrer mais aquele homem velho. Atolar ele lá mesmo, pisar, atolar e fica aí porque eu não te quero. Cara, eu já bebi tanta cachaça nessa vida, você falando isso aí, eu lembrei do fato. E, assim, resumindo a história, quando eu comecei a caminhada, eu bebia, tipo assim, um fardo de cerveja, bebia assim, brincando assim, e de repente eu falei, não, eu tô parada nessa caminhada, agora eu vou beber. Estava bebendo só uma latinha para equilibrar a situação, entendeu? E eu convidava muito um menino, depois ele foi até afiliado meu de casamento, falava assim, cara, você precisa ir lá conhecer o grupo de oração, precisa ir na igreja, assim. Falei, pezão, nossa, cara, não sei não, tal. Não, cara, não, mas você já mudou muito. Falei, não quero esse trem mais para mim não, tal. Beleza. E assim, sempre eu vinha da igreja, e às vezes eu passava ali na avenida, ali em cima, não era tempo, sei, tinha o Paiol, né, chamava assim, olha o nome do Paiol, no caso das ratazanas mesmo. E nunca aí frequentei, mas eu lembro da existência. A gente passava lá e eu lembro que um dia ele encontrou eu e eu falei assim, eu vou beber só essa latinha de cerveja, tá junto com a minha esposa, quer dizer, a namorada, que hoje é minha esposa séria, eu tomava só uma latinha e acabou. Aí eu lembro quando eu encontrei ele, falou, Carlão, e aí, toma uma aí. Ele olhou e me falou assim, mas não tá muito bem do jeito que você falou, não. Cara, eu falei, nunca mais eu bebo essa porcaria. Foi isso que eu precisava. Eu falei, nunca mais eu bebo. E isso aí, eu assim, sabe, foi muito difícil. E eu falo isso, eu trabalhei por 5 anos com a dependência química na comunidade Bom Pastor, como coordenador lá, e falava isso pro menino. Quando eu falo cerveja, caipirinha, eu sinto o gosto até hoje na minha boca. Certo? Falei, mas eu não posso, cara. Eu sei que isso aí, se é sim, não tem meio termo. Entendeu? E eu lembro que a gente estava num lugar, estava eu e a Célia e a Camila só. E nós muito besta, nunca tinha ido na praia. Eu não sei se não ir na praia é ser besta, mas a gente não era besta. Aí, porque nós chegamos lá e ficou sentado olhando aquilo lá, nossa. Onde será que é a torneira disso aqui? Brincadeira, a gente falou isso não. Aí a gente estava olhando e a gente louvava a Deus lá. Aí de repente passa um cara lá, nós estávamos numa praia, assim, movimento muito pouco. Aí passa um cara assim, ó o queijinho, ó a cervejinha. Aí, pum, na hora eu falei assim, cara, não tem nada a ver, eu vou tomar uma cerveja só e vou comer um espetinho. Que mal tem nisso aqui? Aí eu peguei e falei, ô parceiro, chega aí. Aí ele chegou e falou assim, quanto que é aí a pegada aí? A cerveja é 4, não sei o que, os petinhos, não sei quanto, R$2, tá barato que é tempo. Aí eu pensei, cara. Falei, beleza, vai. Falei, não, vai não, só para arrumar um assunto, tava sem assunto, aqui arrumei um assunto. E já, eu falei, eu não posso, que se eu beber essa cerveja aqui, eu vou abrir a porta, vou abrir a porteira para passar mais. Então, pensa, imagina, cerveja gelada,
praia, queijinho, de férias. Oh, são ingredientes. Tá que dá um pé na areia. Né? Na verdade. A caipirinha, água de coco e a cervejinha. Eu tava lá, de repente, falei, não, até hoje, né, já faz 20 anos, pensei comigo, não precisa disso, não. Então, mas é assim, é as vontades que vêm na gente, a vontade do pecado, a vontade de fazer aquilo que os outros fazem, entendeu? Ou fazer aquilo que a gente pensa que ninguém sabe que eu faço, e isso vai... Eu não sei como é que está o assunto aqui Está na hora de dar tchau. Sei que manda. É porque outro dia eu conversava, muito tempo atrás, conversava com a pessoa, falei para ela, cuidado, cara, cuidado, porque o inimigo, ele não vem de qualquer jeito, você não, filho. Ele vem com proposta boa, ele vem bonito, ele vem cheiroso, entendeu? E eu falei, então, o cara começa a adulterar. Ele vai no motel lá em São Paulo. Daqui de Guaxupé, ele vai para São Paulo. Amanhã, ele vem para Mogi Mirim. Daqui uns dias, ele está com a mulher na esquina de cima da casa dele. Que ele vai acostumando aquilo lá. E eu lembro da Viviane fazer uma pregação um dia que ela falava do sapo, que o sapo, você consegue cozinhar um sapo, você sabia? Só que você não pode chegar e jogar ele na água fervendo. Pula. Você tem que chegar... O fogo devagarzinho nele, e é assim, cara. É devagar, você não percebe. Quando você vê, você está cozinhando água fervendo e está achando. Falar para ele, cuidado, cara, cuidado, que você está brincando com coisa, né? E quando a pessoa vem tirar uma opinião, o que você acha disso? É porque já está fazendo. Você entendeu? É porque já está fazendo. Então, é muito difícil você ver. E o salário do pecado é a morte, isso é fato, cara. Não adianta. O cara morre. Não é morreu, caiu, morreu, não. Ele vai morrendo aos poucos, entendeu? Ele vai perdendo. O cara que era um pregador da palavra, que era um sacerdote, que era um líder de comunidade, quando ele cai no pecado, você olha estampado no cara assim, ele fica desfigurado. Ele fica sem cor, ele fica sem vida, né? E a princípio, não, a princípio está gostoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E eu, graças a Deus, 53 anos de idade, todo dia eu aprendo que eu tenho que ser muito astuto. Né? A palavra fala, tem que ser manso igual a pomba e astuto igual a serpente. Porque as propostas são muitas. Não é verdade? Então, não tem como ser feliz também, né, gente? Quando eu olho assim para o que Deus fez na minha vida... Cara, é por isso que eu tenho esse espírito de... Né, outro dia o padre Alexandre foi lá, quando eu estava lá, falou assim, falando sobre a alegria do cristão, e ainda me deu uma zoio, porque eu brinco muito com ele também, né? O pezão, você olha para ele, já está com os dentes reganhados. Rapaz, tem dente bonito, né? Não tem nada. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu não posso dar espaço para isso, sabe? Eu não posso dar espaço porque quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, né? E vejo assim o que Ele faz na vida das pessoas com a palavra minha, com a pregação minha, com a ida na casa da pessoa, fala assim, o cara vai fazer um aniversário lá na casa dele, não, quero que você vá lá, cara, quero que você vá lá, porque, nossa, quando você está lá, você anima o ambiente, e a gente vai lá e anima na santidade mesmo, entendeu? E tranquilo, e vai no aniversário. Outro dia eu fui no aniversário lá em Guaranésia, cara, e eu tava assim, brincando, que eu conhecia muito pessoal lá, e brincando, e zoando, né? Eu ainda falava que, na avó da Giovana, que a Giovana é a minha filha do segundo casamento, né? Eu falo assim que eu tenho a Camila, que é do primeiro casamento, e tem a Giovana, que é de outro casamento. Aí os outros falam assim, como assim, Pezão? Não sabia disso. Eu falei, é de outro casamento, o casamento do Marquinhos com a Andréia, que nasceu a Giovana e adotou como filho, que ela foi criada com a minha filha. E aí eu tava brincando com ela, e eu mordo ela, pega ela no colo, e isso. Aí o homem tava lá olhando para mim assim, eu falei, esse cara, ou ele tá gostando de mim, ou ele tá invocado comigo. Ele falou, escuta aqui, cara, você não bebe, não? Eu falei, não. Mas não é possível, aí. Não é possível que você não bebe? Eu falei, não beba, aí. Ué, mãe,
Aí eu olhava, e eu tava com uma botina que eu tinha comprado, ganhei da Maria dos Reis a botina. E dava o chapéu do colega meu e com a blusa do finado, que eu tinha ganhado a blusa dele. Então eu tava assim, mas não é possível, o homem com a roupa dessa aí não beber. Falei, mas por que eu tenho que beber? Não, ele não passava um pouquinho, ele vinha de novo. Ah, mas você bebe, alguma coisinha você bebe. Falei, eu bebo. Eu falei para ele, ó, eu só bebo o dia que eu vou lá no meu grupo de oração e o dia que eu vou na missa. Eu encharco mesmo, eu saio bêbado lá no Espírito Santo. Ah, mas não é possível, rapaz. Não é possível. Você tem que beber. Então, por quê? Porque e eu junto com os cachaceiros e eles beijam a gente, babam a gente. Nossa senhora, que nojo. Mas também já fui de jeito aí. Muita gente me aturou, entendeu? Então eu vejo a graça que Deus vai derramando na minha vida. E não dá, cara. Não dá para ser, sabe? Não dá para ser para baixo, não. Tem que ser feliz, porque da onde Deus me tirou, só Ele mesmo. Eu queria terminar esse podcast um pouco diferente hoje também. Queria que você rezasse conosco hoje. Oremos. Tocando, cantando, como você preferir, ou só rezando também. Cantando 2 vezes. Mas pedindo a Deus essa graça da permanência, né? Quantas pessoas estão nos assistindo que podem ter já desanimado, ou que pensam em desistir, que pensam em desanimar, ou que estão fatigados, cansados, sem alegria, sem vontade de servir a Deus, sem vontade de permanecer na igreja, sem vontade de voltar para o grupo de oração, né? Esses dias eu vi uma publicação do Sebastião Carlos dizendo, amados irmãos, voltem para o grupo de oração. E eu dizia, louvado seja Deus por isso, né? Por essa publicação de alguém que se levanta para dizer, vem para casa, irmão, volta para casa, né? Aqui é tua casa, a igreja é tua casa. E quantos que estão nos assistindo que podem estar desanimados, cansados, ou até mesmo já desistiram e cansaram, e não aguentam mais. Então eu queria rezar nesse sentido, que Deus desperte o nosso coração de fato, acenda a chama no nosso coração de que eu preciso permanecer. Se eu fui embora, eu preciso voltar, e se eu estou, eu preciso ficar. Eu lembrei do Ayrton agora, lá de Osasco. Amo Ayrton. Nós estávamos num encontro um dia, num retiro, e o padre Clayton me chamou, né? E tinha uma canção uma música já, a fé é compromisso que é preciso repartir. E o padre Clayton falando sobre isso, falou, né, Donizete? Vem aqui, Donizete, cantar. E eu cheguei, virei para a banda Nova Face, estava em peso, a banda Nova Face estava daquele retiro. Eu só fiz assim, ó, pedi um Mi maior. O cara catou o Mi maior lá e eu comecei, não sei. Ô Ayrton, eu quero que você veja isso. O Ayrton saiu do lugar dele, chegou em mim e falou assim, irmão, você é ruim demais. Você cantou tudo quanto é nota, mesmo Mi maior. Não faz isso não, fique quietinho lá na próxima, sabe? Então eu amo o Ayrton por isso. E nós não canta e também não toca direito não. Mas nós pede para Deus dar a graça dessa música, né? De tantas pessoas que tocam bem, quando eu vejo uma pessoa cantando bem, tocando bem na igreja, eu falo, nossa senhora, cara, é isso aí, né? Porque a pessoa começa a tocar na igreja e eu vejo muitas pessoas assim, passa um tempo, outro dia eu vi uma postagem de um menino da nossa diocese, que era nosso coordenador, e vi ele anunciando, hoje show com fulano no barzinho, aperitivos, etc. Aí já liguei para um fato com o outro, falei, não é possível, aquele cara tá... Aí passou um dia, eu encontrei outro irmão, falou, qual que é lá a pegada do menino? Falei, Aí ele foi cantar à noite, cara, né? Eu falei, mas como assim foi cantar à noite? Foi permanecer, ele não conseguiu permanecer, por quê? Porque teve uma oferta, porque ele é bom, porque ele canta muito, e teve uma oferta generosa, e ele precisava de dinheiro. Ele tem filho, tem esposa. E eu falei assim, se fosse eu e eu tocasse daquele tanto e cantasse, será que eu ia resistir um convite desse também? Verdade? Então, pedi a Deus essa permanência. E todas as vezes que vocês desse trabalho, desse projeto, todas as vezes que vocês sentiam assim, uma coceirinha, falando assim,
Você não precisa disso, não. Porque vocês que estão aqui na comunidade, eu que estou dentro do grupo de oração, que sirvo na comunidade, vem uma voz, muitas vezes no meu ouvido, assim, você não precisa de ser do grupo de oração para ser de Deus, não. Você não precisa, vocês que estão aqui, você não precisa de estar nessa comunidade para ser de Deus. Você não precisa de ser servo para ser de Deus. Quantas pessoas de Deus que não tem nenhum projeto, que não trabalham em nada, né? E vem no nosso coração esse desejo de falar assim, eu vou parar, cara, sabe, missa, vou comungar, vou me confessar, vou continuar sendo o homem de Deus que eu sou, mas não aguento mais esse povo, não. Nossa, é muita cobrança, é muita poda, é muita gente chato, cara. É muita coordenação, muita falação na cabeça da gente. Não acontece isso aqui na comunidade 6, que vocês já estão num período elevado de santidade. Mas eu sei que há em comunidades por aí. Eu sei que há isso aqui, que há isso lá no meu grupo de oração, lá na minha paróquia. Quantas pessoas falaram assim, eu encontrei com Jesus para continuar caminhando com Ele, eu não preciso estar assumindo um compromisso servo. Sai segunda para interceder, sai terça para formar, sai quarta para pregar, sai quinta para vigília, e sai sexta para o culto de oração, e sai domingo para a missa. E aí? E aí, como é que faz? Eu não preciso disso. Não deixe. Isso é joio que o inimigo está no teu coração. Meu esposo não precisa de servir como ministro da Eucaristia para ser de Deus. Nós já somos de Deus, nós já sabemos o caminho. Cara, mas não dá para ficar fora do ninho, né? Teve um tempo que a gente viveu esse tempo de ninho quente, que é a nossa comunidade. Você pode ter o dinheiro que for, cara. Você pode estar no lugar que você mais queria ir na tua vida, lá em Roma, lá na Capela Sistina, mesmo assistindo, quem está assistindo aí, na Capela Sistina, você pode estar sentado lá, cara, com 1 milhão no bolso, só uma Ferrari esperando você, a hora que você sair de lá, pra você ir para onde você quiser, cara. Mas se você estiver sentado sozinho lá, é muito chato. Não é verdade? Mas se você olhar para o lado e ver alguém que você conhece lá da tua comunidade, lá da catedral, você vê alguém do grupo de oração, você vê alguém lá da comunidade, lá de Muzambinho, que tá lá, cara, pronto, cara. Aí sim, não é verdade? Aí você está no lugar porque você encontrou algo que faz parte da sua vida. Muitas pessoas, outro dia eu vi uma reportagem do Michael Jackson, né? O cara morreu sozinho, milionário, com a mesa cheia de remédio do lado da cabeceira da cama dele. Morreu infeliz, ou não sei se morreu feliz, que eu não estava na hora que ele morreu, mas eu vi que ele não tinha ninguém para partilhar daquilo. Não tinha ninguém. E a gente não tem ninguém, a gente não tem uma comunidade, sabe? Muitos dos vocês que estão, né, vocês estão em quantos membros aqui hoje? Muitos dos vocês que estão aqui precisam de estar apoiados, precisam estar nesse ninho quente. Se sair, esfria, cara. Esfria. Esfria porque as pessoas... Ontem eu vi uma reportagem de uma pessoa que morreu de frio porque ela estava sozinha. Os que estavam no abrigo, junto, estava quentinho. Aquela que não quis ir, foi lá a equipe de resgate, falou, não, eu quero ficar aqui. Ela ficou lá e morreu. Morreu sozinha. E sozinha a gente esfria. Sozinha a gente esfria. Por isso, onde você está agora acompanhando, eu sei que já passou de um tempo que nós estamos aqui, ninguém aguenta esse tanto de tempo, mas eu queria dizer para você, permaneça onde você está, irmão. E se você ainda não está em Deus, se você ainda não está em Deus, é assim, ó. A palavra de Deus fala, vem do jeito que você tiver. Do jeito, não sei que jeito que você está, mas você vem. Mas não vai permanecer do jeito que você está, porque quando Deus chama, Ele chama para mudar a nossa vida. Amém? Amém. Mestre, eu estou aqui, pois ouvi falar de Ti. Sei que tudo podes,
O impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida me desmorona. Basta uma palavra tua e tudo se transformará. Shiricanta la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la. Derrama Espírito Santo sobre este lugar todos os dias. Uma porção redobrada do teu Espírito Santo. Sobre toda a liderança, Senhor, sobre todos aqueles que lutam, Senhor Jesus. Aqueles que estão à frente, Jesus, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo poderosamente sobre eles. Há muitos que precisam de voltar. Há muitos que precisam de chegar. Mas há muitos que precisam permanecer. Permanecei no meu amor e eu permanecerei em vós. Mestre, eu estou aqui, eu ouvi falar de ti, mas eu preciso hoje viver a graça de Pentecostes sobre a minha vida. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Santo, para que quando eu sair daqui, Jesus, quando eu sair de uma celebração, de um encontro, Senhor, eu possa sentir que é como aquele jumentinho de Jerusalém. Ele levava o Cristo, ele carregava o que era mais precioso, o próprio Jesus. Que eu não seja, Senhor, só um jumento, mas que eu seja, Senhor Jesus, aquele que leva o Senhor. Aquele que quando chegar, Jesus, alguém perceba que há algo diferente, que ali há o poder e a graça do teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre os quatro cantos da terra e batiza-nos. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por este projeto, Senhor. Nós não sabemos onde vai chegar, mas nós sabemos que ele chegará onde é necessário. Nós queremos permanecer e viver a graça do batismo no Espírito Santo. Seja louvado, seja adorado, Senhor Jesus. Seja adorado o teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, tu és o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tá vendo como cantou melhor a música? Tinha que ser o hino. Amém, muito obrigado, Pezão, pela sua ilustre presença nesse Muito podcast. Eu agradeço. Até que enfim conseguimos, né? Sim. Até, mas tava difícil assim. Sua agenda muito cheia. A minha agenda, lotada. vocês, de agora até dezembro, infelizmente, não, felizmente eu quero dizer para vocês que eu não tenho nada. Prontamente, se prontificou a estar aqui, rezar conosco, a estar junto conosco. Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pamela, pela Obrigado, Gabriel. companhia de hoje. De sempre. De sempre. De sempre. De toda semana. Toda semana. E você que está aqui toda semana, né?
Você que Muito acompanha, obrigada. Você que não acompanha toda semana, mas tá aqui hoje. É. Você que conhece o Pezão e veio aqui assistir. E veio que assistir. Muito Deus obrigada. te abençoe. Continue assistindo. Sim, e temos Encontro Reconstrói todo sábado às 20 horas aqui na Capela da Comunidade. A gente espera você. E até semana que vem, nesse podcast, nesse Até mesmo semana horário, que vem. nesse mesmo dia. Neste se mesmo Deus quiser. local. Vamos encerrar então com a música, com a canção Lançamento. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Até o Gabriel cantou. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Rodrigo É todinho. o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pode